Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Neste domingo, o Liverpool venceu o Newcastle por 2-1 de virada com 2 gols de Darwin Núñez. Além disso, o resultado fica ainda mais heróico quando lembramos que Virgil van Dijk foi expulso ainda no primeiro tempo e o Liverpool atuou praticamente 60 minutos com um jogador a menos. Mas vamos contar como foi o jogo. Os Reds iniciaram a partida com mais posse de bola e buscando pressionar os donos da casa, mas aos poucos os Magpies conseguiram equilibrar a partida e o jogo ficou muito disputado, com uma grande briga entre os meio-campos. Depois de uma linda arrancada, Luiz Dias deu uma linda sequência de dribles e finalizou para a defesa de Pope. Aos poucos, o Newcastle tomava as rédeas da partida e aos 25 minutos, Arnold teve uma falha bizarra furando um passe. A bola sobrou para Gordon, um garoto que foi formado no Everton e teve passagens lá no início da carreira pelo Liverpool, acabou sendo dispensado. Abriu o placar para os donos da casa e colocou os comandados de Ed Howe na frente no placar com uma linda finalização, sem chances de defesa para o Alisson. Na sequência, instantes depois, o Virgil van Dijk foi expulso após uma disputa com o Isaac, o atacante sueco. Ele deu uma entrada que foi falta, não tem como negar, mas longe de ser para cartão vermelho, seria um amarelo e passaria tranquilo, mas o árbitro deu o vermelho direto e o capitão foi expulso com um cartão vermelho e ficará fora das próximas 3 partidas do Liverpool. Claro, os Reds podem recorrer. Klopp deu a entender na entrevista que poderia entrar com um recurso depois de revisar o lance, como fez com o McAllister e acabou anulando a suspensão do argentino. Então é importante vocês acompanharem as nossas páginas nas redes sociais para ficarem informados sobre essa questão do cartão vermelho de Van Dijk. Mas voltando para a partida, depois da expulsão, o Newcastle tomou conta do jogo. O Liverpool parecia um pouco atordoado com essa questão e essa pressão dos donos da casa. A atmosfera também criada pela torcida fez com que o Liverpool se retraísse ainda mais, e aí entrou em ação um dos personagens do jogo. Alisson Becker fez uma partida excepcional, foi até eleito o melhor jogador em campo pela Premier League e depois entregou o troféu para Darwin Núñez, que realmente decidiu o jogo, mas enfim, vamos na ordem cronológica. Depois da expulsão, Almiron teve uma grande chance em um lindo chute que ele pegou de primeira, mas Alisson fez uma defesa espetacular, uma das mais bonitas que ele fez em toda essa carreira no Liverpool. Foi realmente uma defesa muito difícil do brasileiro. E na volta do intervalo, o jogo, pelo menos no começo, o jogo permaneceu a mesma coisa do que a reta final do segundo tempo. Então o Newcastle pressionava, mas quando chegava, Alisson conseguia defender e segurar as pontas. Aos poucos também o Liverpool conseguiu se equilibrar defensivamente. Arnold voltou a formar uma linha de 4, ele não centralizava mais para o meio campo como ele vem fazendo. O Gomes, ele entrou, apesar de ser o Gomes, ele entrou bem na partida e conseguiu, ao lado de Matip, evitar que o Newcastle finalizasse de maneira limpa e assim facilitando, entre aspas, as defesas para o Alisson. Com a entrada de Darwin Núñez e Jota na reta final do segundo tempo, na segunda metade, na verdade, eles entraram aos 77 minutos, o Liverpool começou a pressionar e conseguia ganhar as disputas no meio campo, no ataque, e se tornou um Liverpool que a gente conhece, muito feroz no ataque, com as participações do meio campo, o próprio Szoboszlai correndo muito. Eu gostei bastante da atuação do Jota, inclusive foi ele que iniciou essa pressão do Liverpool. Ele deu um passe para Salah e o egípcio teve uma grande chance, mas ele foi travado por Botman. Aos poucos o Liverpool foi controlando o ânimo do ataque do Newcastle e assumindo um protagonismo no jogo. Belo chute cruzado. Foi muito importante esse gol para o Núñez, que aumentou a sua confiança e elevou a sua moral, tanto que nos acréscimos, mais precisamente aos 93 minutos, depois de um lançamento de Alisson, Bruno Guimarães tentou sair jogando, mas Elliott roubou a bola, encontrou Salah livre, ele deu um baita passe de trivela e Núñez fez um gol muito parecido com o primeiro e conseguiu a virada para o Liverpool. Então foi um jogo muito na raça, mais do que na tática, uma pressão imensa que a torcida do Newcastle estava fazendo em cima dos nossos jogadores, em cima da nossa comissão técnica. Até no intervalo, um dos auxiliares do Ed Howe fez um sinal pedindo para o Klopp calar a boca, para o Liverpool ficar quieto.
E isso foi repetido pelo Klopp no final do jogo, para vocês verem que essa rivalidade entre Liverpool e Newcastle está ganhando muita emoção nesses últimos anos, principalmente depois daquela virada também em Anfield, lá na temporada passada, no início, quando o Fábio Carvalho fez um gol praticamente no último lance da partida. Então essa rivalidade está ficando bem interessante. O Liverpool não perde para o Newcastle desde 2015, já são 13 jogos de vencibilidade. Essa é a 5ª vitória seguida dos comandados de Klopp sob a equipe do Newcastle. Então foi um jogo de emoção a todo vapor, uma redenção de Darwin Núñez, podemos dizer assim. Ele que essas 3 primeiras partidas da temporada ele começou no banco, então entrar em poucos minutos, fazer 2 gols, conseguir a virada em cima de uma pressão imensa que era esse confronto com um jogador a menos, foi realmente espetacular para ele, que seja uma virada de chave tanto para ele como para o próprio Liverpool. O Klopp, na coletiva pós-jogo, na entrevista ali na zona mista, ele chegou a dizer que esse jogo foi até mais difícil, foi uma vitória mais importante que aquela virada de 4-0 contra o Barcelona, porque estava jogando fora de casa e nas circunstâncias também de um time com um jogador a menos por tanto tempo conseguir segurar o Newcastle, que vem colecionando jogos bons atrás de jogos bons, é um time em evolução, mas que realmente peca bastante nesses confrontos diretos contra os primeiros colocados. Tanto que eu havia comentado com vocês, com o pessoal que acompanha a gente lá no nosso grupo, no WhatsApp da página. Se vocês quiserem entrar, o link está na bio da nossa página no Instagram. Então eu havia falado para eles que era importante esse jogo contra o Newcastle por conta dessa questão do comportamento deles. O Newcastle fez 8 jogos na temporada passada contra os clubes que ficaram entre 1º e 5º na Premier League. E eles venceram apenas um, perdendo os 2 contra o Liverpool. Então, na semana passada, eles já sofreram contra o Manchester City. Eles foram praticamente amassados nos 30 primeiros minutos. Então, é um time que sofre muito contra essas equipes grandes. Eles acabam entrando para esses confrontos um pouco abatidos. Talvez seja a falta de experiência de um elenco tão jovem, de uma equipe que ainda está buscando se consolidar ali entre os primeiros na Premier League. Mas, enfim, pro lado do Liverpool, esse jogo foi muito importante. Claro, tivemos alguns erros que precisam ser corrigidos. Eu acredito que a partir de agora vai ser bem difícil a gente ver o Arnold centralizando nessa saída de bola, porque ele já ficava exposto, como comentamos várias vezes, mas era um risco calculado, com o Konaté cobrindo ficava ainda mais fácil. Apesar de não ter sido o Konaté jogando hoje, o Matip conseguiu dar um suporte ali, e o erro do Arnold não teve muito a ver com a questão do posicionamento, foi mais uma falta de atenção. Ele recebeu um passe de Salah e acabou furando a bola que sobrou para o Gordon, mas acredito muito que a partida do Arnold ela foi condicionada pelo aquele primeiro lance que o árbitro deu cartão amarelo para ele, depois de ele devolver uma bola rápido e evitar uma cobrança do Newcastle de lateral. Foi um amarelo para lá de absurdo, que acabou influenciando praticamente em toda a atuação dele. Então, ele já é um jogador que não tem como a principal característica defender, então ele ficava ainda mais receoso de colocar o pé nas divididas, de dar um bote e ser expulso. Foi uma péssima arbitragem, como vem sendo na Premier League. É bem difícil a gente sempre ficar falando de arbitragem, batendo nessa tecla, parece até que a gente está reclamando de uma coisa ou de outra, mas quando uma pessoa reclama, você pode pensar nisso, mas quando todos os clubes, todo mundo reclamando dessa questão dos árbitros, é bom ficar de olho, e a Premier League precisa, FA nesse caso, precisa de uma revisão nessas orientações, na preparação dos árbitros, porque realmente é algo que vem incomodando todo mundo e vem estragando o espetáculo. O jogo de hoje poderia ser muito mais do que foi. Foi uma partida muito boa, emocionalmente assim, mas poderia ser um jogo mais disputado se a arbitragem cooperasse, se tivesse um controle melhor do jogo. A expulsão do Van Dijk condicionou o Liverpool a se retrair e não conseguiu fazer colocar em prática o seu plano de jogo, mas aos poucos e também com muito controle emocional. A gente sempre fala que a maior força da equipe de Jürgen Klopp, tão vencedora nesses últimos anos, era a mentalidade. E a gente pôde observar que esse jogo foi um grande exemplo dessa mentalidade. Acredito que esse jogo é uma virada de chave para a equipe. Já seria, em circunstâncias normais, era um jogo que todo mundo comentava que seria para ver qual seria o papel do Liverpool nessa temporada, quais seriam os objetivos.
seria disputar título, seria brigar pela vaga na Champions. E o jogo de hoje demonstrou mesmo que era uma partida decisiva, tanto que os dois lados entraram com isso. Já teve provocação das comissões técnicas. O Klopp e o Ed Howe não batem muito bem um com o outro, sempre tem essa rusga entre as duas comissões. Mas enfim, foi uma partida de superação. É uma vitória que eleva a moral da equipe. Tivemos muitos erros táticos, técnicos, mas eles foram corrigidos e foram superados pela vontade de vencer da equipe. Então é uma vitória gigantesca que leva o Liverpool, que eleva a moral do Liverpool num patamar muito, muito bom, que a gente precisa corrigir alguns aspectos. O próprio Klopp disse que a equipe está em formação. Ele pediu calma para a torcida algumas vezes, dizendo que a pré-temporada só vai acabar após a data FIFA, que inclusive já é na próxima semana. Então é assim, o Liverpool precisa colocar a cabeça no lugar. Os jogadores precisam entender que nós estamos passando por uma reestruturação, a torcida também. É uma temporada de transição, novas ideias, novos jogadores, um meio-campo praticamente diferente. Então, são coisas que serão modificadas. Às vezes, um jogador vai ficar no banco, mas ele vai entrar e resolver, como foi o Darwin Núñez. Isso é muito importante para a gente, mas ainda precisamos fortalecer alguns pontos, principalmente do elenco. Então, é extremamente importante que até a reta final da janela, que se encerra às 23 horas do dia 1º de setembro, 23 horas no horário britânico, claro, aqui é às 19. Então a gente precisa muito de um meio-campista defensivo, de um volante que possa fazer essa contenção para que o nosso elenco fique consolidado e a equipe possa se restabelecer e entrar no caminho para a gente ver o que espera o Liverpool nessa próxima temporada. Eu sempre fui bem pé no chão em relação a essa transição. Na minha visão, essa temporada será de busca pela consolidação, então buscar um top 4 consolidado, sem precisar passar pelo aquele risco, né, de ficar fora de competição europeia, mas dependendo de como a equipe se encaixar. E depois do jogo de hoje, que foi um grande marco nessa temporada, pode ser que a gente até chegue a disputar mais coisas. Então é olhar para frente, corrigir os erros, mudar essa questão tática, ver, realmente definir o que será do Arnold, se ele será um meio-campista na hora de atacar e um lateral na hora de defender. E se for fazer isso, proteger ainda mais essa lacuna que fica em alguns momentos da defesa. Mas eu gostei bastante desse espírito da equipe. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre o Alisson ter sido eleito o melhor em campo? Ele foi eleito o melhor em campo pela Premier League. O repórter da Sky Sports até entregou para ele o troféu, mas ele fez questão de deixar o prêmio para o Darwin Núñez e dedicar para ele essa vitória. Então ele ficou com o troféu de melhor da partida. Os meus destaques para essa partida, os jogadores na verdade, seria o Alisson. Ele foi essencial para o resultado. Gostei muito da atuação do próprio Darwin Núñez vindo do banco. Claro, o cara fez 2 gols, não tem como não gostar. Jota entrou muito bem, mudou o jogo. Assim como o nosso querido Szoboszlai, que correu do primeiro ao último minuto. É impressionante o vigor físico desse cara e como ele consegue se impor dentro do campo, correndo para atacar, correndo para defender. Foi um jogo muito bom dele. Eu até cheguei a destacar um pouco como foi o Joe Gomes no início do jogo, como ele conseguiu se comportar. Não foi um jogo vistoso, como é difícil a gente relembrar de algum jogo vistoso depois da lesão de Joe Gomes, mas ele entrou bem no jogo, ele conseguiu ser seguro, teve as pichotadas que já é comum dele, mas não comprometeu, assim como o Matip, que fez um bom jogo. Eu gostei muito da nossa defesa, da maneira como a gente se comportou, esse quarteto com Arnold, Matip, Gomes e Robertson. Depois entrou o Quansah, que é um zagueiro que eu elogio bastante desde sempre aqui. Então eu gostei muito do nosso comportamento defensivo, principalmente dessa última linha. Estava pressionada, sofrendo uma grande série de ataques pelas pontas, pelo meio. Era Joelinton, era Almiron, Gordon, Bruno Guimarães, Isaac, enfim. Nós conseguimos segurar para na hora do ataque entrar no jogo, resolver a partida. Então são esses os meus pontos. Eu gostei muito do espírito da equipe, que esse jogo seja uma virada de chave e coloque a gente rumo a caminhos vitoriosos. Sigam a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais, também no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Prometo que em breve a gente volta para o Twitter, enfim. Segue lá, deixa o seu like, compartilha esse link com todos os seus amigos, também nos grupos do Liverpool. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.